vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem, Senhor. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença. Quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Vem, Senhor. Vem andar comigo. Amém, aleluia. Estamos aqui, na realização de mais um culto online, agradecendo a Deus pela presença de todos vocês que já estão aqui com a gente. Que o Senhor venha abençoar, as nossas vidas. Muito obrigado pela sua presença. E se tem alguém aí na sua casa que ainda não está participando, chama, dá tempo de chamar. Estamos começando agora. E todos vocês são muito especiais para a gente e para Deus também. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor e de bondade e de misericórdia, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos proporcionou mais uma semana. Muito obrigada porque o Senhor nos proporcionou mais um dia e porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas. Abençoa a vida do pessoal que está aí do outro lado da telinha, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, supre todas as necessidades, Deus. Eu posso não saber o que está acontecendo com a pessoa que está do outro lado, mas Tu sondas e conheces o coração de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Deus,
vem suprir todas as necessidades, vem cuidar, vem curar, vem libertar, vem restaurar. Eu não sei o que essas pessoas estão precisando, mas tu sabes. E tu és o Deus de poder, de misericórdia, de amor, de cura, de bondade. E só o Senhor pode abençoar com bênçãos infinitas cada uma dessas vidas, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti por isso, que o Senhor venha estar abençoando e cuidando. Ó Senhor, estende a Tua bênção por todas as pessoas que estão saindo das suas casas, que estão indo trabalhar, para todas as pessoas que estão ficando em casa também, aquelas que saem, que voltam para casa, sabendo que tem outros familiares em casa, que o Senhor vem estar abençoando também, que o Senhor vem estar guardando. Ó Deus, estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor tem feito com que esse fardo se torne mais leve. Contigo a gente consegue superar toda dor, toda angústia, todo sofrimento. E nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar e venha renovar as nossas forças e venha tomar a direção, tudo conforme a Tua vontade. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se assim não for a Sua vontade. Então nós cremos que o Senhor vai estar abençoando até nas decisões que precisam ser tomadas e que a gente continue sendo prudente, tomando conta de nós mesmos e também das pessoas que convivem com a gente e do nosso próximo. Ó Deus, abençoa todo este culto, tudo foi preparado com muito amor, tudo foi preparado com muita gratidão e nós sabemos que o Senhor está aqui com a gente. Então, obrigado por este momento, que tudo que venha a ser feito e falado aqui seja tão somente aquilo que o Senhor preparou para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler a nossa Bíblia, né? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre lá e pega a sua Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, dos versículos 1 até o 16. Amém? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo
para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações e que a gente tenha a mesma fé que eles tiveram aqui no texto em que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler. Amém? Nesse momento, né, nós não estamos mais fazendo o momento missionário, porque missões encerrou, mas nós podemos sim continuar a orar pelos missionários que estão espalhados pelo mundo inteiro. Afinal de contas, mesmo com essa pandemia, eles estão longe da família deles. Então, que a gente venha estar orando pela vida deles e também aproveitando esse momento para dizer aos irmãos que nós vamos disponibilizar aqui o link, né, com o número da conta da igreja e o número do tesoureiro, para que os irmãos possam assim enviar os seus dízimos e as suas ofertas, e envia o comprovante para o tesoureiro para que ele possa saber qual foi o destino da sua oferta, né, ou se foi dízimo ou se foi oferta. Amém? E nesse momento eu convido o irmão Geovânio, que vai estar fazendo a oração pelo Brasil. Todos os domingos nós sempre nos reunimos, né, em culto. E já faz muito tempo, mais de ano, que nós sempre oramos pela nossa nação. E é muito importante que a gente faça isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às dificuldades. Então, faça isso também aí na sua casa. Esteja sempre em oração pelo nosso Brasil. E a palavra está com Geovânio. Amém. Vamos agora estar orando, pedindo a Deus pelo nosso país. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, em Jesus, queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, por mais um dia, Senhor, por mais uma semana, Senhor Deus, que o Senhor nos concede. Te pedimos, Senhor Deus, pelo nosso país. Te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estão nesse momento, Senhor, necessitando do teu abraço, Senhor Deus, do teu amor, que o Senhor possa alcançá-los, meu Pai. Te pedimos, Senhor Deus, pelos nossos governantes, que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o teu amor, Senhor Deus, que a tua graça, Senhor Deus, também venha alcançar a cada um deles. Que eles possam, Senhor Deus, ser tocados, meu Pai, por Ti. E que a cada ato, Senhor Deus, que eles venham fazer, que venha, Senhor, ser em prol do povo brasileiro, meu Pai. Tu esteja abençoando o Congresso, Senhor Deus, o Presidente da República, governadores, senadores, enfim, Senhor Deus, tu esteja abençoando a cada um deles. Também, Senhor Deus, abençoa aqueles que estão necessitando nesse momento, meu Pai, de alguma oferta, Senhor Deus, de algum alimento, que o Senhor possa, Senhor Deus, ser um Deus de providência, meu Pai. Que tu possa, Senhor Deus, estar abençoando a essas pessoas que estão necessitando nesse momento. Tu também, Senhor Deus, esteja derramando, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, aquelas famílias, Senhor Deus, que perderam, meu Pai, um ente querido. Que o Teu amor, Senhor Deus, também possa, meu Pai, estar abraçando, Senhor Deus, e consolando a cada um deles. Acreditamos, Senhor Deus, que Tu pode todas as coisas, e é nessas palavras, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E este é o momento em que nós vamos louvar ao nosso Deus. Nosso Deus é digno do nosso louvor e é digno da nossa adoração. E é nesses momentos que nós precisamos exercer a nossa fé. E nós não podemos jamais deixar de adorar ao nosso Deus, que a adoração a Ele seja a primeira coisa que a gente queira fazer. E que se a gente está pensando em desanimar, se alguém pensou em desanimar, ou se alguém está se sentindo desanimado, adore ao Senhor. Nós precisamos adorar ao nosso Deus e que esse seja o nosso prazer, a nossa vontade e que a gente faça com todo o nosso coração, que Ele vai ouvir as nossas orações. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero
te conhecer, cada vez mais poder sentir o teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor, o teu tão grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia, eu nunca poderia, Deus, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer o teu tão grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Jesus, 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 tu és a nossa força, Senhor. Tu és a nossa alegria e nos faz permanecer caminhando em direção aos teus sonhos, Senhor. Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível, Deus. Mais uma vez, eu não poderia, eu nunca poderia, Deus, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande, o teu tão grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Jesus, seja adorado. Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu queria que você cantasse assim comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas
sua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Levanta sua voz e cante. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. E não há doença nem culpa que fiquem de pé diante. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra ela é pura, é escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Amém. Louvado seja Deus. A gente está passando por um momento difícil, um momento complicado, mas ainda assim você tem que confiar no Senhor, acreditar que tudo Ele fará. Não sei se vocês lembram de uma história que ouviram falar dos 5 pães e os 2 peixinhos.
Tava lá aquele povo lá morrendo de fome e só tinha 5 pães e 2 peixes. Mas Deus estava naquele lugar. Deus está na sua casa. Ele pode prover na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, confie nisso, que Deus, Ele pode prover na sua vida. E Ele proverá. Amém? Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá, Deus proverá.
pode prover tudo na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Amém. E agora nós vamos passar para a mensagem. O nosso pastor, o pastor Juarez, vai estar trazendo a mensagem nessa noite, e que os irmãos estejam aí conectados, estejam aí prestando toda a atenção na palavra que o Senhor vai trazer através do pastor. A palavra está com o pastor Juarez. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos refletir sobre o seguinte tema: a provisão de Deus em tempo difícil. Estamos enfrentando no Brasil e no mundo uma crise sem precedência. De noite para o dia, tudo parece estar fora do controle. Empresas fechadas, muitos trabalhadores perdendo seus empregos, templos da igreja fechados, planos desfeitos, compromissos adiados e muitas mortes, tudo afetado pela rápida propagação da doença causada pelo Covid-19. Nessas horas, muitos de nós ficamos perplexos e incrédulos e perguntamos: e agora? O que será de nós? Devemos confiar em Deus, independentemente de qualquer situação em nossa vida, pois a sua palavra nos garante que Deus cuida de cada um de nós. Em tempos difíceis, lembre-se, Deus continua no controle de nossa vida, conforme está escrito em Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer de que não estamos sozinhos nesse mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e o cuidado de nosso Pai Celestial. Deus está no controle e fará com que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele vai agir em nosso favor. Eu não sei qual é a sua carência, a sua necessidade neste momento, mas uma coisa eu posso declarar pela fé e em consonância com a palavra de Deus: o Senhor pode prover, suprir todas as suas necessidades no dia de hoje. Para demonstrar que Deus traz a provisão em tempo difícil, gostaria de falar o que Deus fez com o profeta Elias, quando Israel, durante 3 anos e 6 meses, não choveu, provocando muita fome na região. O contexto da época do profeta Elias. Somente 3 reis reinaram sobre todo Israel: Saul, Davi e Salomão. Depois a nação foi dividida em 2 reinos: o reino de Israel no norte, cuja capital era Samaria, e o reino de Judá no sul, cuja capital era Jerusalém. O rei Acabe reinou em Israel durante 22 anos. Casou-se com a fenícia Jezabel, filha do rei Sidônio de Etbaal. Sob a influência dessa mulher, permitiu o culto a um deus estrangeiro dentro do seu próprio palácio em Samaria, construindo ali um templo para Baal. Depois influenciou a nação, ou a grande parte da nação, a adorar Baal. Elias foi um profeta levantado por Deus para se surgir contra essa situação, e por isso foi perseguido pelo rei Acabe e também pela rainha Jezabel, que desejava tirar a vida do profeta Elias. Mas Deus protegeu Elias, livrando-o da morte, e nunca faltou provisão de Deus para o profeta durante a seca que existiu em Israel. Elias desafiou os profetas de Baal e Aserá que fossem construídos 2 altares e oferecidos sacrifícios.
Um pelos profetas pagãos, ou seja, os profetas de Baal e Aserá, e o outro pelo profeta do Senhor, no caso, o profeta Elias. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram de tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramasse água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo que consumiu todo o holocausto. Todo o povo de Israel, ao contemplar essa cena, esse fato, reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia os profetas de Baal foram todos mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado o fim do período da seca, conforme Elias havia anunciado. Que lições extraímos dos cuidados de Deus ao profeta Elias durante esses 3 anos e meio de seca que tomou conta de Israel, e a fome e a miséria estiveram na vida de muitas pessoas? Primeiro, a provisão vem pela obediência a Deus. A palavra provisão significa ato de prover, abastecer uma pessoa, uma família de alimentos necessários ao seu sustento. Também significa suprir as necessidades físicas, materiais, emocionais e espirituais de uma pessoa, família ou mesmo de uma nação. Nunca foi plano de Deus que houvesse fome, miséria e morte, mas lamentavelmente a realidade do pecado trouxe muitas consequências desastrosas, entre as quais a fome. Várias pessoas no percurso da vida enfrentam dificuldades que precisam ser supridas, que precisam de provisão de Deus para superar aquela situação difícil. Todos nós sabemos que Deus é um Deus de provisão. Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele tem para cada um de nós a provisão necessária para cada dia de nossa vida. Em cada área, Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. Se cremos que Deus é provedor, precisamos entender o que devemos fazer para viver sob esta provisão do Senhor. Deus supre todas as nossas necessidades em relação aos que obedecem a sua palavra. A obediência nos faz ter a provisão de Deus. O próprio Jesus prometeu que se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as provisões de que necessitamos para a vida nos serão acrescentadas. O texto deixa claro em Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O texto deixa claro que Deus não deixa o justo desamparado, e muito menos a sua descendência a mendigar o pão. Ele, como nosso provedor, certamente trará a provisão necessária a todos nós. Há muitas pessoas passando necessidade, privações na sua vida, porque diariamente desobedecem a Deus, praticam atos contrários à vontade de Deus e a de seus estatutos. Quem assim age só atrai maldição para a sua vida. Basta ler Deuteronômio 28 que você vai ver que aquelas pessoas que não ouvem a voz de Deus e não cumprem seus mandamentos, atraem para si maldição, ou seja, o mal que pode trazer para si e para toda a sua família. Mas o salmista disse no Salmo 23, o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nada faltará, é porque Deus traz a provisão para todas as áreas de nossa vida. A pergunta é, Deus tem sido verdadeiramente o seu pastor e você ovelha dele? Jesus, conforme está escrito em João 10, 27, deixou bem claro quem era ou quem eram as ovelhas dele.
as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E em João 10:11, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Portanto, a condição para que se reconheça Jesus como seu pastor é não só ouvir a sua palavra, mas segui-lo, seguir os seus ensinamentos. Quantos dentro da igreja não seguem o pastor chamado Jesus? Pergunta a si próprio se no dia a dia tem praticado o que Jesus ensinou, tem seguido os seus ensinamentos. Faça um confronto entre o que Jesus ensinou e as suas ações para cumprir se verdadeiramente tem sido fiel ao pastor chamado Jesus. Quando o cristão está em desobediência a Deus, ele sai da cobertura de Deus, da proteção de Deus. E aí começa uma série de emergências e situações inesperadas, porque faltam a bênção de Deus. Quantas pessoas não têm sido fiel ao dízimo? Quando a pessoa deixa de dizimar, não está apenas roubando a Deus, mas também a si mesmo, roubando a bênção da prosperidade e possibilidade de ter seus celeiros fartos e de ser bem-sucedido na vida material. Jeová Jireh, em hebraico, quer dizer o Senhor que provê. Se formos fiéis ao Senhor e obedientes à sua palavra, jamais nos faltará coisa alguma em nossa vida, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a promessa de Deus para a pessoa que verdadeiramente é ovelha de Deus é que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Nada faltará. Porque Deus provê todas as coisas para quem tem fé e é obediente à sua palavra. Aplicando essa palavra na sua vida, você tem passado por necessidades, por privações, por situações difíceis, econômicas, financeiras, tem o seu celeiro em sua casa, poucos alimentos. Creia que Deus é um provedor e pode suprir todas as tuas necessidades. Como tem sido a tua relação de obediência a Deus? Tem sido um crente obediente ou desobediente? A desobediência aos mandamentos de Deus atrai maldição, o mal para a sua vida e a vida de sua família. Portanto, seja um servo ou a serva obediente a Deus e verá que mesmo em tempo difícil, Deus fará ou Deus trará a provisão necessária, suprindo todas as tuas necessidades. O pecado da idolatria e as consequências para o povo de Israel. Outro ponto que eu gostaria de destacar neste sermão: o rei Acabe, contrariando Deus, casou-se com Jezabel, mulher fenícia que adorava a Baal. Ele é apresentado nas páginas da Escritura Sagrada com palavras chocantes como estas, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. O rei Acabe, dominado pela rainha Jezabel, permitiu que se promovesse o culto a Baal e a Será em todo o reino de Israel. O relato bíblico destaca que Acabe tomou por sua mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, conforme está escrito em 1 Reis 16, 21. Ou seja, ele se casou com uma mulher que não era do seu povo, mulher fenícia. Além disso, atraiu para o seu reino a adoração a Baal, desprezando a adoração ao único Deus que ele deveria adorar, que era o Deus e que era o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. O culto ao Deus foi substituído pela adoração a Baal, trazendo como consequência uma apostasia sem precedente em Israel. Para manter as atividades de sua religião pagã, Jezabel trouxe para dentro de Israel 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Contra essa situação, Deus levantou o profeta Elias,
para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel. Ao profeta Elias foi confiada a missão de anunciar ao rei Acabe o castigo que estava prestes a cair sobre Israel como consequência da sua predominante apostasia. Ou seja, o profeta Elias, amando Deus, estava dando a oportunidade para o rei Acabe se arrepender do que estava fazendo e restituir ao povo a adoração ao Deus de Israel. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz a palavra do Senhor aquilo que o profeta Elias disse para o rei Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Como a chuva é um dos principais elementos de sustentação da natureza, a falta dela provocou seca, fome e miséria em Israel. As Sagradas Escrituras relataram com muita precisão o que aconteceu com essa estiagem. A fome era extrema em Samaria, conforme 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. O período de seca durou por 3 anos e 6 meses, conforme está registrado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Idolatria é adoração a ídolos, adoração a imagens de deuses, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Todas as coisas que venham ocupar com prioridade o lugar de Deus é uma espécie de idolatria. Não é por acaso de que o nosso sertão nordestino existe há muito tempo a seca, certamente por consequência da idolatria que é muito grande nessa região. Precisamos orar pelos nossos irmãos sertanejos para que eles possam orar ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus de Israel. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os alvarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Terão um fim triste, caso não se arrependam dos seus pecados e deixem de praticar a idolatria, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pois do contrário, se morrerem praticando a idolatria, o lugar de destino é um lugar de tormento e dor, que se chama lago de fogo, que arde com enxofre. Conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aplicando essa palavra na sua vida, você é um adorador em espírito e em verdade? Deus tem estado no trono de sua vida? Ou você se prostra diante de imagens e adora? Assim como aconteceu no reinado de Acabe, que deixou de adorar a Deus para adorar a Baal, vindo tempos difíceis, também pode acontecer com a sua vida, se você colocar outras coisas no lugar de Deus, mas você deve refletir e tirar tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Então, a idolatria não é somente adorar imagem, mas também tirar Deus do trono de sua vida e colocar pessoas ou coisas como prioridade. Quem pratica idolatria não fará parte do reino de Deus e passará a eternidade afastada de Deus em um lugar de fogo que arde com enxofre. É tempo de arrependimento e adorar somente a Deus. Também, como
mais um ponto dessa reflexão: Deus traz a provisão em tempos difíceis aos que lhes são obedientes. Ouçam o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 e 4. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Veja as duas condições para que Deus possa trazer provisão, chuva, boas colheitas, muitos frutos, se nós seguirmos seus decretos e obedecermos os seus mandamentos. O profeta Elias recebeu as bênçãos da provisão que Deus havia prometido para os que são obedientes. Durante um período longo de estiagem de 3 anos e meio em Israel, nada lhe faltou. Deus supriu todas as suas necessidades. Observamos o cuidado pessoal do Senhor com o profeta e aprendamos que Deus é um Deus provedor. Há sempre a provisão de Deus para aquele que o serve obedientemente em tempos difíceis. Certo dia, Elias profetizou para o rei Acabe, dizendo que não choveria por um bom período de tempo lá em Israel. Acabe sabia que a chuva ia mexer com a economia do seu reino. Depois de apresentar ao rei Acabe a mensagem que anunciava o eminente juízo sobre a nação de Israel, e nós precisamos entender que Deus é paciente, é longânimo, sempre dá oportunidade ao arrependimento ao pecador, mas Ele também é Deus de juízo, Deus de julgamento, e muitas vezes Ele, por amor ao seu filho, sua filha, disciplina, Ele traz juízo sobre aquela pessoa, para que aquela pessoa possa retornar aos caminhos do Senhor. Então, o profeta Elias, amando de Deus, escondeu-se junto ao riacho de Querite, foi alimentado por corvos e depois foi alimentado por uma viúva. Isto é, mesmo em tempos difíceis lá em Israel, Deus proveu todas as necessidades do profeta Elias. A obediência nos faz experimentar a provisão de Deus. Quem está em desobediência dificilmente desfrutará das bênçãos de Deus, das provisões de Deus, tá? Das bênçãos de Deus. Então nós precisamos estar atentos. Então vamos agora refletir sobre os 2 instrumentos que Deus usou para trazer provisão ao profeta Elias. Primeiro, Deus usou os corvos para trazerem a provisão em tempo difícil para o profeta Elias. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 2 a 4, está escrito: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. O corvo é um tipo de ave de hábitos necrófagos, isto é, se alimenta de carne de animais mortos, muito parecido com a nossa ave aqui no Brasil chamada urubu. Deus ordenou aos corvos que levassem comida para Elias durante a manhã e a noite, porque Deus usou o corvo quando poderia ter utilizado homens ou até mesmo anjos. Nós podemos fazer essas perguntas, mas 2 coisas precisamos aprender: porque Deus escolheu os corvos, animais necrófagos, para trazerem provisão ao profeta Elias. Primeiro, para demonstrar sua absoluta soberania, e assim ensinar a Elias e a todos nós que Deus pode usar qualquer meio ou instrumento para prover os recursos para seus servos. Nada pode deter a mão. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mostrava também 2 vezes durante o dia ao profeta que estava no controle de todas as coisas, inclusive da natureza, que estavam sob as suas ordens.
Segundo lugar, revela a sabedoria de Deus. Se um homem ou qualquer outro animal fosse levar comida para o profeta Elias, o rei Acabe acabaria descobrindo onde era o esconderijo do profeta Elias e sua vida estaria correndo risco. Deus, ao usar o corvo, estava protegendo a vida de Elias. A obediência de Elias preservou em segurança das mãos de Jezabel nos anos de seca e o preparou para os próximos desafios que ele iria enfrentar para que o povo retornassem aos caminhos do Senhor, retornassem a adorar o verdadeiro Deus de Israel. Enquanto havia água no ribeiro, Elias passou a ser alimentado por corvos que traziam pão e carne pela manhã e pela noite. Como diz o apóstolo Paulo ao escrever a primeira carta aos Coríntios, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É assim que nós entendemos. Ele escolheu corvos para alimentar o profeta Elias para o mundo, uma coisa louca. Mas ouçam o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para o mundo seria uma loucura um corvo que se alimenta de animais mortos trazer alimentos para Elias. Mas Deus usa quem ele quer para ser um instrumento em suas mãos para abençoar vidas. O coração de Elias descansou no Criador e não na criatura, no seu mesmo e não nos seus instrumentos. Esta é uma grande lição que podemos aprender em tempos de crise. Descansar no Senhor, descansar em Deus. Lembram que Deus também usou no passado uma jumenta para falar a Balaão que por 3 vezes ela viu um anjo do Senhor de espada na mão e desviou-se do caminho para proteger Balaão de ser morto, e sendo espancada por Balaão todas as vezes, na 3ª vez que desviou-se do caminho e foi espancada, Deus usou a jumenta para dizer que tinha salvo a vida de Balaão. Em Números capítulo 22, 29 e 33, é muito interessante a gente lembrar essa história. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Aplicando essa palavra na sua vida, você está passando por alguma privação, alguma necessidade em sua vida, seja física, emocional, material, espiritual? Está com medo de perder o emprego e sua família passar fome? Não se preocupe. Creia no Jeová Jireh, o Deus da provisão. Suprirá todas as tuas necessidades. Ele usará pessoas ou qualquer outro instrumento para te ajudar a atravessar esse momento difícil de pandemia. Ainda que, se necessário, ele vai usar um corvo
para trazer a provisão diária à tua vida e de todos os teus familiares. Deus usa uma viúva para trazer a provisão em tempo difícil. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7 e 9, está escrito: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então apareceu Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça, melhor dizendo, comida. Deus disse a Elias que uma viúva iria sustentá-lo, trazer alimentos para ele. É muito interessante que Deus não disse que seria um rico mercador que iria dar comida ao profeta Elias, mas uma viúva necessitada. Isso era humilhante para aqueles tempos, uma mulher viúva sustentar o homem. Mas Deus queria ensinar ao profeta Elias, ele aprender a ser humilde, a ter humildade. Quem poderia imaginar que o Senhor enviaria o profeta Elias para uma viúva que mesmo não tinha o que comer para sustentá-la? No entanto, sabemos que o milagre aconteceu, pois quem estava garantindo a provisão ao profeta era o Senhor. Ele continua fazendo coisas imprevisíveis para prover tudo o que diz respeito a seu povo. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nós já lemos a respeito disso. Fez com que o profeta passasse a ser sustentado na terra de Sidom por uma viúva pobre, necessitada. Quando Elias chegou em Sarepta, encontrou uma viúva que estava indo buscar uns gravetos para acender fogo e preparar a última refeição para ela e seu filho. Elias, além de pedir água, pediu também que ela desse um pouco de pão para ele. Ouça a resposta dessa viúva, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. No entanto, Elias insiste que ela não deveria ter medo, mas sim fazer o pão para ele comer, e fez a ela uma promessa, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela mulher, ela creu e viu o milagre de Deus em sua vida e na vida de seu filho. Ela não duvidou da promessa do profeta Elias, que naquele momento era um porta-voz de Deus, era um instrumento usado por Deus, dizendo que Deus iria garantir, durante aquele período de seca, nunca faltar o azeite e nunca faltar a vasilha, ou seja, nunca faltar a provisão todos os dias para aquela viúva e seu filho. Aquela mulher creu e viu pela fé o milagre de Deus. E até hoje tem sido assim. Se não experimentarmos os milagres de Deus, é porque nós não estamos agindo pela fé, estamos agindo como Tomé, querendo primeiro ver para crer. E a fé é crer para ver e não ver para crer. Precisamos investir na fé, é exercitando nossa fé num Deus que tudo pode, um Deus que trará a provisão para suprir todas as nossas necessidades. E essa nossa confiança inabalável em Deus, que iremos alcançar grandes feitos, grandes coisas que Deus fará em nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para Deus satisfazer o desejo do nosso coração, precisamos agradar a Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
A mulher creu na palavra do profeta. Para ver a provisão divina é preciso crer. A provisão de Deus veio para Elias e para a viúva que o acolheu. A farinha e o azeite da mulher não se acabaram até o dia em que as chuvas voltaram a cair em Israel. Este é o nosso Deus. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle da tua vida, da tua família, e Ele fará de tudo o melhor para você e para todos nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Se você está atravessando alguma situação difícil na sua vida, de privação, alguma necessidade, confie no Senhor. Tire os olhos da sua provisão e coloque os seus olhos no provedor, que é Deus. Mesmo que a sua despensa esteja vazia, saiba que os celeiros de Deus continuam transbordando, porque no céu não há crise. A crise é para nós, a crise está na terra, mas o céu não passa por crise. Então, se você confia no Senhor, você deixará de depender em pessoas e depender no Senhor. Confiar no Senhor. Depositar sua esperança no Senhor, aquele que em tempos difíceis vai suprir todas as necessidades, trazendo a provisão necessária à tua vida e para a tua família. Em tempos de crise, crê que Deus suprirá todas as tuas necessidades e não te deixará faltar nada. A promessa é que Deus te suprirá sempre. Então, não perca a sua fé e confiança em Deus. O apóstolo Paulo diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo, em Jesus, conforme está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Aplicando essa palavra na tua vida, seja qual for o momento em que você está atravessando, por mais difícil que seja, lembre-se que você não está só. Não temas, Deus está contigo. Busque-o de todo o coração. Confie nele. A provisão de Deus chegará a você e a sua família. Ele suprirá todas as tuas necessidades. Tenha fé no provedor que é Deus. Ele usará de todos os meios para suprir as tuas necessidades. Creia na provisão de Deus em tempos difíceis. Não se preocupe que Ele vai usar todos os instrumentos para satisfazer as tuas necessidades. E se credes, verás a glória de Deus. Concluindo esta palavra, estamos vivendo um momento de crise causada pela pandemia do Covid-19, gerando fechamento de empresas e muitos desempregos. Nessas horas ficamos em dúvidas, perplexos, muitas vezes incrédulos, e perguntamos: e agora o que será de nós? Assim como Deus trouxe a provisão ao profeta Elias, quando Israel sofria uma seca há 3 anos e meio, e a fome tomou conta da região, Deus também vai fazer de tudo para não faltar a provisão necessária da tua casa. Então, nessa noite, neste dia, nós aprendemos: a provisão vem pela obediência a Deus. O pecado da idolatria é grave e pode impedir da provisão de Deus chegar para muitas pessoas. Deus traz a provisão em tempos difíceis aos que são obedientes. Deus usou corvos e uma pobre viúva para alimentar o profeta Elias. Assim, Ele pode usar quem Ele quer para trazer a provisão em tua casa. E creia em Deus como seu provedor. Ele suprirá todas as tuas necessidades. Gostaria que você, aonde está, baixasse sua cabeça, fechasse os olhos e orasse comigo neste momento. Senhor Deus, vivemos um momento de crise profunda causada pelo Covid-19. Muitas pessoas estão aflitas porque perderam seus empregos e outras com medo de perderem. A nossa esperança está em Ti, o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão, porque Tu és um Deus poderoso para suprir todas as nossas necessidades, sejam materiais ou espirituais. A nossa provisão vem do Senhor em tempos difíceis. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua graça de provisão. Socorre os que estão necessitados, passando fome, privações, trazendo a provisão de alimento a todos, como fizeste com o profeta Elias em tempo de seca e fome em Israel. Senhor, abençoa o nosso Brasil e o mundo.
Ponto fim a essa contaminação do coronavírus. Que as empresas retornem a funcionar e os trabalhadores retornem a trabalhar vivendo no sol do seu rosto. É assim que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém. Amém. E agora eu faço a mesma pergunta que o pastor faz quando termina o culto. Quem foi abençoado nessa noite? Quem foi abençoado, dá um amém, um glória a Deus aí na sua casa. Amém? E nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas hoje é o segundo domingo do mês de junho e nós temos uma data muito importante para comemorar. As igrejas batistas comemoram o Dia do Pastor. E nós temos o nosso pastor, o pastor Juarez, né, que é o pastor da igreja, e nós temos o pastor Claudevan, que é o pastor dos jovens. São duas pessoas que são abençoadas por Deus e que nós amamos muito, e que nós desejamos muita felicidade e que o Senhor venha estar também livrando nesse momento de pandemia. Então, que o Senhor venha estar abençoando cada vez mais a vida dos pastores e fortalecendo também. Estejam orando pelos nossos pastores. E lembrem-se de vez em quando, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Isso é muito bom também. Amém? Passamos agora para os avisos, né? Essa semana, não esqueçam da célula na quinta-feira. Os irmãos que estão participando têm gostado muito. E a irmã Jussara sempre envia os convites para que os irmãos possam participar também. Então, fiquem atentos para a célula na quinta-feira. Não esqueçam de orar. Não esqueçam do relógio de oração. Nós combinamos esse relógio durante todo o período de pandemia. Então, não esqueçam dos seus horários. O horário que você colocou, permaneça em oração. Amém? E vamos finalizar o nosso culto. E vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Seria do pastor, se não fosse o Senhor? E o que seria da igreja, se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou? Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um ombro irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado,
contigo. Jesus é que é o bom pastor. Ele é teu amigo e teu Senhor, e sempre estará contigo. Amém, pastor. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos 2 pastores, e essa é uma simples homenagem da Igreja Evangélica Batista do Castelo Branco, para dizer que nós amamos vocês. Que Deus abençoe sempre.